Vamos fazer uma rápida recapitulação ou revisão. Primeiro, Deus concedeu 8 visões a Zacarias, do capítulo 1 ao 8, né? São 8 visões. Já vimos as duas primeiras, hoje nós vamos ver a terceira. As visões têm uma linguagem semelhante à do Apocalipse, nós vimos lá no capítulo 1 que aparecem 4 cavaleiros, por exemplo, né? É uma linguagem bastante semelhante à do Apocalipse. Vamos guardando isso porque isso é importante, né, para o estudo de hoje também. Então, o livro de Zacarias é citado 71 vezes no Novo Testamento e é o mais citado na Semana Santa e 31 vezes no Apocalipse. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque das 71 vezes, 31 vezes é no Apocalipse. Vocês vão ver hoje que eu vou fazer bastante referência ao Apocalipse, tá? Esse é um livro profético do Antigo Testamento, ele tem muita profecia no Novo Testamento. É o livro, Zacarias é o profeta mais citado na Semana Santa. Isso nós vamos ver no decorrer dos capítulos, aí vai vir muitas referências a Jesus e a Semana Santa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a traição de Jesus, está tudo em Zacarias, profetizado em Zacarias. Então, vejam que esse profeta já profetiza sobre a primeira vinda de Jesus. E esse profeta também já profetiza sobre o fim dos tempos, tanto que muitas referências de Zacarias se encontram e tem um link direto com o Apocalipse, tá? Então, estou dizendo isso agora para vocês entenderem as ligações que nós vamos fazer no decorrer do estudo de hoje. Não só no de hoje, nos próximos também. Portanto, as profecias de Zacarias têm nitidamente as 3 dimensões proféticas, que é o tempo do profeta, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Pessoal, isso vale. Quem está começando a seguir os nossos estudos bíblicos online agora, talvez isso seja novidade. Para os que já vêm seguindo há 2 anos, aí, 3 anos, já não é mais tanta novidade assim. Para os que já vêm seguindo, eu vou repetir. Para os que estão começando hoje ou agora, procurem notar isso, porque isso vale não só para Zacarias, isso vale para todos os profetas. Em geral, os profetas, e não só os profetas, mas muitos textos do Antigo Testamento, têm essas 3 dimensões. Uma das dimensões é o tempo do profeta. Zacarias profetiza para o seu tempo, para algo que está acontecendo no seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, as profecias já apontam para o futuro, e apontam para o futuro na primeira vinda de Cristo, e apontam para o futuro mais longo ainda, na segunda vinda de Cristo, ou na glória eterna. Então, isso aqui é um exemplo, né? A visão do profeta, as 3 dimensões. Então, primeiro, a primeira dimensão é o tempo que ele está vivendo, e daí a imagem aqui nos ajuda no seguinte sentido. Tem a pessoa que está tirando essa foto aqui, né? A pessoa não está lá nas casas, a pessoa está aqui. Então, a pessoa que está tirando a foto, digamos que tenha lá 300 metros, né? Vamos só dar um exemplo. Então, digamos que da pessoa que está tirando a foto até as casas tenha 300 metros. Isso é a primeira visão do profeta, a época do profeta. Então, Zacarias, na sua época, Zacarias é um profeta que viveu logo depois da volta do cativeiro babilônico, quando Jerusalém tinha sido destruída e o templo tinha sido destruído. O que Zacarias vê e o que Deus dá a ver, né? Deus profetiza a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém, que foi o que aconteceu. Então, esse é o tempo do profeta. Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído. Então, a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém é o tempo do profeta. Ao mesmo tempo, no mesmo quadro, veja que isso aqui tudo é uma foto só, é um quadro só. A gente pode ver essa segunda montanha aqui. Quanto tem de distância dessa primeira aqui para essa segunda? Sei lá. Digamos que, então vamos pensar assim, da pessoa que tirou a foto até as casas, são 300 metros, digamos. Agora, da pessoa que tirou a foto até essa primeira montanha aqui depois das casas, digamos que já sejam 3 quilômetros.
Então esse é o segundo dessa montanha aqui onde estão as casas. Para essa montanha aqui é um longo percurso. Parece perto, mas é bem longe, né? Para quando a gente tem que andar isso tudo. Mas o profeta está vendo tudo num quadro só. Então esse segundo momento seria a primeira vinda de Cristo. Que o profeta está enxergando tudo num quadro só, ele não consegue distinguir entre uma coisa e outra, mas tudo isso já está na mesma profecia. E também, lá atrás, nós temos uma outra montanha muito maior. Então, se aqui está 300 metros, se aqui está 3 quilômetros, digamos que lá está 10 quilômetros, no mínimo, né? E essa terceira, né, dessa segunda para a terceira também tem mais uns 7 quilômetros, digamos. Então é a terceira, né, o terceiro momento que é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e a glória eterna. Agora então vejam, o profeta está enxergando tudo num quadro só e ele relata tudo num quadro só, numa visão só. Mas nessa mesma visão pode ter coisas para o seu tempo, pode ter coisas que digam respeito à primeira vinda de Cristo e coisas que digam respeito à segunda vinda de Cristo. E a gente tem que entender essas três dimensões, porque às vezes para o profeta está tudo junto, né? E até às vezes até é difícil de distinguir uma coisa da outra, tá? Mas a gente vai ver isso no decorrer de hoje. Mas então fiquem com isso, porque isso vai valer para todo o profeta Zacarias, para todas as profecias, para todas as visões, para todas as profecias, assim como essa noção aqui das três dimensões vale para todos os profetas da Bíblia e também para muitos textos do Antigo Testamento, tá? Tem que entender essas três dimensões do texto. Então, no capítulo 2, capítulo 1 nós estudamos a semana passada, capítulo 2 começa com o homem com a corda de medir. É a terceira visão. Das 8 visões, nós estamos na terceira visão. E nessa terceira visão aparece um homem com uma corda de medir. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Novamente, Zacarias vê uma corda de medir sendo esticada, simbolizando a reconstrução do templo. Novamente, pessoal, porque no capítulo 1 já apareceu essa corda de medir. Vejam lá, vamos retornar ao capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7 a 17. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído, a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Então, Jerusalém estava destruída desde que os exércitos de Nabucodonosor entraram e a destruíram no ano 586. Aqui nós já estamos a 70 anos depois. Então, agora, 70 anos depois da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, Deus agora diz, eu estou me voltando para Jerusalém com misericórdia e ali o meu templo será reconstruído. Então, época, Zacarias é um profeta da reconstrução do templo. E Deus está dizendo que o templo será reconstruído. E essa é a questão da corda. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém. Né? Então, isso é a medição de um terreno para colocar os alicerces e tal. É um símbolo de reconstrução. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, ou seja, a reconstrução do templo terá início. Então, o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então notem que 70 anos antes, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, botou fogo na cidade, no templo, ou seja, Jerusalém ficou deserta. Já mostrei isso em outros capítulos aí, que Jerusalém virou, e o monte do templo virou um matagal. Jerusalém ficou inabitada durante 70 anos. E agora é época de reconstrução.
E aqui nós temos essa profecia de que Jerusalém, que ficou durante 70 anos sem habitantes, né, desolado, uma cidade que virou mato, agora Deus está dizendo que ela vai virar uma cidade próspera novamente sob a sua bênção. Então veja, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Então aqui diz que Jerusalém não terá muros, porque terá muitos habitantes. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Notem como isso é o oposto da destruição e da desolação de Jerusalém. Então é o extremo oposto, né? Jerusalém ficou sem moradores, desolada, um mato, e agora é a reconstrução, né, da cidade, a reconstrução do templo. E Deus diz que dessa vez não vai ter muros. Não vai ter muros, porque muro ainda limita o número de pessoas que pode habitar dentro dos muros. E Deus diz agora essa cidade não vai mais ter muros, porque vai ter muitos habitantes e muitos rebanhos. É a prosperidade que vem agora sob a bênção de Deus na reconstrução. E o profeta Isaías e Jeremias também profetizam isso. Note que não é só Zacarias. Olha o que diz Isaías 49:20. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto é lá a época do cativeiro babilônico. Então, os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você, este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Quer dizer, vejam que aqueles que nasceram lá no cativeiro babilônico, numa situação super difícil, em que Jerusalém ainda estava sem moradores, agora eles dizem, olha, esse lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Tamanho é a multiplicação do povo. Tá? Então, confirma lá o que Zacarias disse. Jeremias também, Jeremias 30:19, sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Apoucados vem de pouco, né? Já não serão mais poucos, já não serão mais diminuídos, né? Porque a bênção do Senhor agora aflora e eles se multiplicam. Multiplicá-los-ei, glorificá-los-ei, né? Então vejam aqui a reversão do quadro de Jerusalém, que antes é castigada, abandonada por Deus, agora, novamente, sob a bênção de Deus, se multiplica, o povo se multiplica, a tal ponto que Deus diz, não vai ter muros essa cidade, né? Não vai ter muros porque a população vai aumentar muito sob a minha bênção. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela seria a sua glória. Uma cidade sem muros fica insegura. A maioria das cidades dessa época tinham muros, né? Porque muro era sinal de proteção. Mas agora Deus diz que não vai ter muros. Por um lado é sinal de bênção, mas por outro lado poderia gerar insegurança. Nossa, e agora? Não vai ter muros? Mas Deus promete que Ele estará em Jerusalém e Ele será a sua segurança, né? Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Muro de fogo ao seu redor. Então vejam, o muro de fogo lembrava a coluna de fogo na saída do Egito e sobre o tabernáculo. Então o povo ainda, toda a Páscoa, o povo relembrava a saída do Egito, né? A Páscoa no Antigo Testamento era o momento de relembrar a saída do Egito. Então isso estava muito vivo na memória do povo, essa linguagem, né, do fogo. Então vamos relembrar. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22 diz que o Senhor ia adiante deles, quando eles saíram do Egito, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A coluna de nuvem e a coluna de fogo não se apartaram, e isso significava que o Senhor estava com eles. O Senhor, olha aqui o início do texto, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de fogo e durante a noite numa coluna de fogo. Então, o Senhor ia com eles. E a coluna de nuvem e a coluna de fogo simbolizavam a presença de Deus guiando o seu povo. Em Jeremias capítulo 30, versículo 19, diz
De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, isso já é posterior, quando eles já tinham construído o tabernáculo, vida no deserto durante 40 anos. Então, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Em todas as suas jornadas. Havia fogo. Havia fogo sobre o tabernáculo de Deus. Durante a peregrinação no deserto. E esse fogo, então, era algo visível. Deus se manifestava no tabernáculo. A coluna de fogo era uma manifestação de Deus, de tal forma que o povo tinha a convicção de que Deus estava ali, na coluna de fogo. Então, notem como isso era essa memória da época do deserto, né? De como Deus esteve com eles na saída do Egito, uma coluna de nuvem e de fogo, e depois sobre o próprio tabernáculo, Deus se manifestava, né? Em todas as suas jornadas. Então, Deus se manifestava dessa forma. Então, quando Deus agora fala que ele será o muro de fogo, isso simboliza a presença do próprio Deus, assim como Deus estava lá na coluna de nuvem e de fogo, protegendo e guiando o seu povo no Antigo Testamento, né, na saída do Egito durante o deserto. Agora Deus estará em Jerusalém e Deus será a segurança, o próprio Deus estará ali e o próprio Deus será a segurança do seu povo, né? Muito bonito isso. Assim Deus, meus irmãos, continua conosco ainda hoje. Josué 1:8 diz: Eu, o Senhor, estarei contigo por onde quer que andares. Deus continua conosco. Estarei contigo por onde quer que andares. Nós não precisamos mais de ver uma nuvem, nós não precisamos mais ver uma coluna de fogo. Nós temos a certeza, a convicção da promessa divina. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de Jesus. Eu estarei contigo por onde quer que tu andares, diz Deus para Josué. E é isso que Deus diz para nós também. Deus está conosco, Deus caminha conosco. Salmo 46 diz isso também. A Bíblia repete isso sempre de novo. Deus nos dá essa convicção. Deus caminha conosco, Deus caminha com seus filhos aqui nesse mundo. E, para terminar, esse texto aqui, e dentro dela seria sua glória, diz Deus. Dentro dela, dentro de Jerusalém, eu serei a sua glória. Ezequiel, que viveu na época do cativeiro babilônico, teve uma visão da glória do Senhor deixando o templo e outra visão com a glória do Senhor novamente enchendo o templo. E isso é interessante, porque aqui nós temos Zacarias, que é um profeta quando o povo voltou do cativeiro babilônico, né? E da reconstrução do templo. Ezequiel é um profeta um pouquinho anterior, um profeta que viveu a época em que o povo foi levado para a Babilônia. O próprio Ezequiel foi levado para a Babilônia, né? Tem as suas visões à beira do rio Quebar, que é um rio da Babilônia. E veja então, Deus dá visões para Ezequiel também. Ezequiel é outro livro apocalíptico do Antigo Testamento, bem interessante. Ezequiel e Zacarias são livros de literatura apocalíptica também. Então Ezequiel, no capítulo 10, ele tem uma visão em que ele vê a glória de Deus deixando o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo. E isso simbolizava que agora Deus não estava mais ali, que Deus não estava mais no templo, que Deus não estava mais com o seu povo, e então veio o cativeiro babilônico. Deus se afastou do seu povo por causa dos seus pecados, e Deus permitiu que o povo fosse escravizado. Mas também em Ezequiel, capítulo 43, Ezequiel tem uma nova visão, e agora do futuro, em que Deus volta, a glória de Deus volta para o templo. Eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A glória do Senhor passou pelo portão e, notem, novamente entrou no templo. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Então ele até lembra daquela primeira visão. Na primeira visão do capítulo 10, ele vê a glória de Deus saindo do templo e sendo levada. E agora, no capítulo 43, ele vê a glória de Deus voltando para o templo. Então, isso aconteceu. A visão do capítulo 10 simbolizava quando Deus deixou
a sua glória deixou o templo, e então veio o cativeiro babilônico e Deus se afastou do povo. E capítulo 43 já é a época de Zacarias, quando a glória de Deus novamente volta para o templo, né? Então, quando Deus diz agora através do profeta Zacarias, e dentro dela, dentro de Jerusalém, eu serei a sua glória, né? Isso está completamente aqui linkada com Ezequiel capítulo 43, que a glória do Senhor volta. Meus irmãos, o que isso diz para nós? Pela impenitência, impenitência significa impenitente. Uma pessoa penitente é uma pessoa que se arrepende, uma pessoa impenitente é uma pessoa que não se arrepende. Pela impenitência, pela falta de arrependimento, Deus se afasta de nós. Mas o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Tem que cuidar. Essa questão que a glória do Senhor deixou o templo. Deus deu tempo, Deus chamou ao arrependimento, o povo não ouviu a voz de Deus chamando ao arrependimento, o povo se afastou de Deus, então chega um momento que Deus se afasta e que a glória de Deus deixa o templo. Nós somos o templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6 diz que o nosso corpo é santuário da habitação do Espírito Santo. Agora, no momento que nós nos tornamos impenitentes, não queremos mais nos arrepender dos nossos pecados, a gente tem que cuidar, porque a glória do Senhor pode sair, pode se afastar de nós. Até o momento em que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Um coração humilde, um coração que se arrepende dos seus pecados, que acolhe Deus, que está disposto a andar com Deus, a rever os seus maus caminhos, a corrigir os seus maus caminhos. E então a glória de Deus volta, né? E Deus se faz presente novamente. Então a gente tem que cuidar nisso na nossa vida, que nunca nos falte esse coração humilde e arrependimento na nossa vida, para que Deus não precise fazer o que fez com o seu povo no Antigo Testamento, se afastar, tirar a sua glória, para que o povo notasse, né, que ele precisa de Deus em todos os momentos da sua vida e render-lhe glória e louvor. E o texto continua dizendo: atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. Vamos lá. Atenção, atenção, fujam da terra do norte. A terra do norte é a Babilônia, é a mesma coisa. É da onde vinham os exércitos da Babilônia, por onde entravam os exércitos da Babilônia em Jerusalém. Por isso, a terra do norte. Mas Deus diz aqui, fujam da terra do norte. Atenção a Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. Lembram, os que estão começando hoje não vão lembrar, mas os que já estão acompanhando desde o início dessa série, vão lembrar que quantos foram os que voltaram do cativeiro babilônico? 50 mil. Então, 50 mil voltaram. Mas não foram todos que voltaram. Muitos ainda permaneceram na Babilônia. Eles tinham ficado 50 anos morando na Babilônia. Muitos tinham emprego na Babilônia, muitos talvez já estavam residindo na Babilônia e não voltaram para Jerusalém. O alerta de Deus agora é: atenção, ó Sião. Sião é o Monte Sião, é uma outra forma de falar dos moradores de Jerusalém. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. Um alerta: vocês que estão na Babilônia, fujam de lá. Fujam de lá, porque agora Deus vai castigar os pecados da Babilônia. E daí o texto continua: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque tudo que tocar em vocês toca na menina dos olhos de Deus. Então agora é o tempo, já falei disso no final do capítulo 1, Deus vai exercer juízo, Deus vai castigar as nações que castigaram o seu povo, as nações que castigaram Israel e Judá, que levaram o reino de Israel e o reino de Judá cativos. Deus vai exercer juízo sobre eles. Isso diz no capítulo 1.
Então ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Em diversas passagens, Deus expressa que o seu povo é a menina dos seus olhos. Quem toca no seu povo, toca na menina dos seus olhos. Quem toca nos filhos de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. E pessoal, se nós lermos o Apocalipse, isso fica bem claro. Nesse mundo ainda passais por aflições, diz Jesus. Nesse mundo ainda tem o pecado, mas ai de quem toca nos filhos de Deus. Ai de quem toca na menina dos olhos de Deus, que são os seus filhos. O Apocalipse deixa isso muito claro, como Deus exerce juízo e castigo sobre aqueles que mataram os seus profetas. No Apocalipse fala que o sangue dos mártires clama a Deus. E ai daqueles que fizeram alguma coisa contra a menina dos olhos de Deus, que somos nós. Então, ainda que nesse mundo nós passemos por aflições, mas nós estamos com Deus e a glória eterna é o nosso lugar e nos espera. Mas ai daqueles que tocam em nós, ai daqueles que matam os profetas, ai daqueles que perseguem o povo de Deus. O juízo de Deus será fulminante sobre eles e será tremendo sobre aqueles que prejudicaram, que mataram a menina dos olhos de Deus, que é o seu povo aqui na terra, os seus filhos aqui na terra. Assim como qualquer pai, né? Eu sou pai. Se fizer alguma coisa com os meus filhos, né? Isso mexe com a gente. E não pensem que o que fazem com a gente, por sermos cristãos, não mexe com Deus. Mexe com Deus. E aqui, vejam, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina nos olhos dele, e Deus vai castigar a Babilônia, Deus vai castigar a Assíria agora, por tudo que fez com o seu povo. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, diz Deus, de forma que serão um espólio para os seus servos. Notem, de novo, o castigo de Deus. Levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, outra forma de falar de Jerusalém, Monte Sião, né? Fica em Jerusalém. Sobre o Monte Sião estava o templo de Deus. Então, é uma forma de se referir à cidade santa, ao templo, né? Sião, o Monte Sião. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação. Então, Deus promete fazer habitação nessa cidade, novamente, né? Porque a glória do Senhor tinha deixado. E agora o Senhor fará habitação nessa cidade de novo, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Você será minha habitação, quer dizer, essa cidade será a habitação de Deus de novo. Reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Muitas nações se unirão ao Senhor. Gravem essa frase aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. Tá, depois a gente vai voltar para cá. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém, porque Deus tinha abandonado Jerusalém, mas Deus escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua habitação. E aqui, pessoal, Deus se levantou da habitação. Uma coisa é quando você está sentado, deitado, sentado. Outra coisa é quando você se levanta. Se se levanta é para ação. Deus se levantou. Deus se levantou da sua santa habitação. Quando Deus se levanta, é Deus em movimento, é Deus em ação. E Deus já se levantou, e Deus está agindo. Então as coisas vão acontecer. E de fato, o templo foi reconstruído sob a bênção de Deus e tudo aconteceu. Para terminar o estudo de hoje,
partes com dimensão futura nesse texto. Ao mesmo tempo em que é fácil ver a profecia falando para o tempo do profeta Zacarias, o tempo era de reconstrução do templo, também é fácil perceber que alguns fatores nesse texto têm dimensão futura. Por exemplo, Jerusalém, no texto, o texto diz que a visão do texto diz que Jerusalém não terá muros por causa das muitas pessoas e dos muitos rebanhos. Jerusalém não terá muros. Só que Jerusalém teve muros, inclusive muros reconstruídos por Neemias. Nós vamos estudar isso no decorrer da nossa série. Vou estudar o profeta Neemias também. Então, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Logo, essa profecia aqui, que diz que Jerusalém não terá mais muros, essa parte não é para aquele tempo, porque a Jerusalém daquele tempo teve muros. Os muros foram reconstruídos. Então, essa questão de Jerusalém sem muros é uma profecia para mais longe. Tem outra dimensão. Quando diz, e por isso que eu salientei para vocês, vai pedir para vocês guardar isso na memória, diz que muitas nações se reunirão ao Senhor naquele dia. Só que, notem, como no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Isso não quer dizer que outros não pudessem chegar à salvação. Nós temos vários estrangeiros, né? Ruth era uma estrangeira. Então, nós temos muitas outras no Antigo Testamento. A salvação não era exclusividade dos judeus, mas o povo de Deus era o povo de Israel. Notem a dificuldade do apóstolo Paulo com os judeus na época do apóstolo Paulo, que eles não queriam ir para os gentios, eles não queriam ir para os outros povos. Então, como assim essas muitas nações que viriam adorar em Jerusalém, que buscariam Jerusalém, não parece se cumprir nesse primeiro momento, nesse tempo do profeta? Tem uma outra dimensão de novo. Isso se cumpre em outra dimensão da profecia. E a Babilônia simboliza todos os povos no julgamento final. A Babilônia do Antigo Testamento aparece novamente no Apocalipse, simbolizando todas as nações que se afastaram de Deus e que prejudicaram o povo de Deus. Deixa eu mostrar agora para vocês como é belo isso. Vocês se lembram do início do estudo? Das 71 vezes que Zacarias aparece no Novo Testamento, das 71, 31 vezes aparece no Apocalipse. E tem vezes que nem aparece numa linguagem direta. Eu quero mostrar para vocês agora a dimensão de Zacarias da Nova Jerusalém. Eu acho que muito desse texto aqui, se não todo o texto do capítulo 2, é profecia, ao mesmo tempo que é profecia para o tempo de Zacarias, reconstrução do templo e da cidade, mas praticamente toda essa profecia também está apontando para o futuro. Apocalipse, capítulo 21, fala da Nova Jerusalém. E vejam como é interessante. Olha o cruzamento dos dados. Em Apocalipse 21, João tem uma visão e vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, haverá uma Nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Notem que o que Zacarias está profetizando, que a glória do Senhor deixou o templo, que depois a glória do Senhor voltou ao templo, e com a glória, a volta da glória do Senhor ao templo significa que Deus novamente está com o seu povo.
Agora, tudo isso aponta para o futuro, para a Nova Jerusalém, que não é mais uma Jerusalém, uma cidade na terra, mas é a Jerusalém celeste que vem do céu, da parte de Deus. E nessa Nova Jerusalém, nessa cidade santa e eterna, Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. E daí é a presença de Deus para sempre conosco. É Deus conosco, Deus habitando conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a Nova Jerusalém, né? Então, esse texto aponta para a Nova Jerusalém. Vejam outras coisas. Em Apocalipse 20, versículo 15 a 17, fala da medição dos muros também, da cidade dos muros. Lembram que no capítulo 2 ele fala que a cidade de Jerusalém, que era para medir a cidade de Jerusalém? Olha aqui agora, Apocalipse 21. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Apocalipse 21 também fala de medir a cidade, a Nova Jerusalém. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Mediu também a sua muralha e deu 144 côvados. Quem não está acostumado com o Apocalipse não vai entender, talvez, isso daqui. Mas a questão é, vejam aqui, então, a Zacarias capítulo 2 fala de que o anjo mediu a cidade, meça Jerusalém, né? Medir Jerusalém. E Apocalipse 21 fala de medir a cidade santa, medir a Nova Jerusalém. E lembram o que disse Zacarias 2? Que a cidade não vai mais ter muros. A cidade não vai mais ter muros porque vai ter tanta gente dentro dessa cidade que, né, não pode ter muro na cidade. E aqui é interessante, ó, mediu a cidade com uma medida, uma vara de ouro, essa Nova Jerusalém celeste, mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. Vamos começar aqui, pessoal. 12.000. 12, quantas eram as tribos de Israel que faziam o povo de Israel? 12 tribos. 12 tribos era o povo de Israel do Antigo Testamento, as 12 tribos, o povo de Deus do Antigo Testamento. Quanto eram os apóstolos do Novo Testamento, simbolicamente o início da igreja, a igreja do Novo Testamento, simbolizada pelos 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 apóstolos. Entende? E 1.000 era o número da totalidade, era um número simbólico para a totalidade. Portanto, 12, o povo de Israel do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento, vezes 1.000, a totalidade. Então é a totalidade. A medida dessa cidade é a totalidade do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, quer dizer, do povo de Deus. Um povo inumerável, inumerável. Por isso não vai ter muro. A medida aqui é totalmente simbólica. Mediu também a sua muralha e deu 144 côvados. 144, 12, Antigo Testamento, 12, Novo Testamento, 12 vezes 12, 144. Então, tudo aqui é simbólico, não é literal, não é medir 144 côvados. É 12.000 estádios, quer dizer, é o povo de Deus do Antigo Testamento, Novo Testamento, vezes 1.000, a totalidade do povo de Deus. É 144, é 12 vezes 12, 12 do Antigo Testamento, 12 vezes do Novo Testamento, quer dizer, de novo, é a totalidade. Não tem muro. Ou, se quiser, tem muro, mas no muro cabe todo mundo. E daí no Apocalipse 7, 9, vai falar da... eu coloquei aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Pessoas de todas as nações, povos e línguas, né? É uma multidão que ninguém podia enumerar, diz lá em Apocalipse 7, 9. Então não tem muro. Ou os muros são tão largos que cabem todo mundo. Na verdade, Zacarias capítulo 2, ele está falando a mesma linguagem de Apocalipse 21, né? É uma cidade, a cidade santa é uma cidade sem muros, é uma cidade que cabe
toda essa totalidade do povo de Deus de todas as épocas da presença de Deus para a vida eterna. E lá em Zacarias capítulo 2 fala da glória do Senhor, que a glória do Senhor novamente veio e habitou em Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém no Antigo Testamento. Mas isso fala de uma forma muito mais abrangente, tem uma outra dimensão em Apocalipse 21. Me mostrou a cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A nova Jerusalém tem a glória de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Mas a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. A Jerusalém celeste tem a glória de Deus. Por quê? Porque Deus habita nela, e Deus mesmo estará nela. De um modo pleno, Deus estará com o seu povo e a glória de Deus estará com o seu povo. A gente não consegue nem imaginar isso. Aqui com o pessoal aqui da igreja, volta e meia a gente conversa sobre isso. A gente não consegue, olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para os seus. A gente não consegue imaginar o que vai ser isso, essa Jerusalém celeste, um lugar onde a glória de Deus está, onde Deus habita com toda a sua glória. Pessoal, é difícil até imaginar isso. Isso é a perfeição total, é estar envolvido pela glória de Deus, é estar envolvido pela presença de Deus 100%. 100% em tudo, 100% fisicamente, 100% emocionalmente, 100% espiritualmente, 100% na natureza. A glória de Deus nos envolvendo em tudo, o ambiente perfeito, a pessoa perfeita, o ambiente perfeito em todos os sentidos. É fabuloso. E essa é a nova Jerusalém e a glória de Deus está nela. Então, Zacarias 2 está apontando para a nova Jerusalém, para a glória eterna, onde a glória de Deus está perfeitamente e eternamente. E também a questão das nações que trazem glória. Veja como Apocalipse 21, aqui, veja só, Zacarias capítulo 2 diz assim, muitas nações se unirão ao Senhor e virão ao Senhor. Muitas nações, mas no Antigo Testamento era o povo de Israel. Agora já no Novo Testamento, Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já abrange todas, né? E Apocalipse 7 diz, depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, de todas as nações. Isso não combina com o Antigo Testamento, se combina com o Novo Testamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Vós sereis minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, agora, todos os povos e todas as línguas, povos e nações estão diante de Deus. As nações lhe trazem a glória. E Apocalipse 21, 24 a 26 diz, as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória e lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, na verdade, Zacarias capítulo 2, a visão de Zacarias, ela combina com essa glória das nações de Apocalipse 21, e não com a época do profeta. Né? E para terminar, a queda da Babilônia. Aqui, ó, em Zacarias capítulo 2, Deus diz, atenção, atenção, fujam da terra do norte. Escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. Escapem da Babilônia. Fujam da terra do norte. Fujam da Babilônia. E escapem da Babilônia. Porque a Babilônia vai ser julgada. Isso Zacarias capítulo 2, a visão de Zacarias 2. Agora vejam Apocalipse capítulo 18. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra. Então a Babilônia do Antigo Testamento, ela entra no Novo Testamento como um símbolo da sedução
da sedução de todos os povos, da prostituição, do afastamento de Deus. É uma cidade que leva ao afastamento de Deus. Uma cidade que simboliza a perseguição. A Babilônia levou o povo de Israel cativo, né? Deportado. Então, a Babilônia simboliza a opressão ao povo de Deus. A Babilônia simboliza os pecados do mundo. A Babilônia simboliza a sedução de Satanás sobre as nações. A Babilônia simboliza a prostituição dos povos, né? E isso tudo, então, é simbólico da Babilônia em Apocalipse capítulo 18. Então, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18 é praticamente o fim do mundo, é a volta de Cristo, e o julgamento final é quando Deus destrói Satanás e destrói as forças do mal. E no destruir das forças do mal, Deus destrói a Babilônia, porque a Babilônia é o símbolo do mal no mundo. Então caiu a grande Babilônia, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Notem essa linguagem aqui, que essa linguagem aqui corresponde muito a Zacarias capítulo 2. Quando Zacarias capítulo 2, Deus diz: atenção, atenção, fujam da terra do norte. Fujam da terra do norte, depois diz: escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. E em Apocalipse 18, Deus diz isso, ali Deus diz isso pro seu povo que ainda estava na Babilônia, e diz: escapem de lá, saiam de lá enquanto tem tempo. Não fiquem lá, porque essa terra vai ser julgada. A salvação está em Jerusalém, a salvação está no templo, a salvação está onde Deus está. Saiam da Babilônia. E a mesma coisa Deus diz em Apocalipse 18 para o seu povo de todas as épocas. Não se unam à Babilônia. Cuidado com a prostituição da Babilônia, cuidado com a sedução de todo, né? A sedução para o afastamento de Deus. Retirai-vos dela, retirem-se do pecado, retirem-se dessa sedução. Povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque ela será castigada. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, e Deus vai castigar a Babilônia. Ou seja, agora é o juízo final, quando Deus vai punir e castigar todos aqueles, a Babilônia, simbolicamente os pecados do mundo, né? E todos aqueles que seguiram a Babilônia, que estiveram na Babilônia, e não com Deus, né? Ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Chegou o teu juízo. Aqui é juízo final. A Babilônia cairá, né? Esses pecados serão julgados por Deus. Juízo final. Exultai sobre ela, os céus. Vejam aqui agora. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembram que antes nós vimos que quem mexe com o povo de Deus, mexe com a menina dos seus olhos? Olha o que diz aqui agora. Exultai sobre ela. Aqui na terra, nós podemos, não só nós podemos, nós vamos ser. Jesus não é um se, realmente vai acontecer com todos os cristãos que abrem a boca, com todos os cristãos que dão seu testemunho, com todos os cristãos que assumem a sua fé nesse mundo, vão passar por perseguição. Desde uma simples gozação, desde perder amigos por se manifestar como cristão, do mundo passar por aflições. E Jesus diz que o mundo os odeia e que o mundo vai perseguir. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte ali, Jesus fala das bem-aventuranças. Jesus termina as bem-aventuranças falando isso, que nós vamos ser perseguidos. Então nós vamos ser perseguidos nesse mundo. A menina dos olhos de Deus aqui nesse mundo ainda vai passar por perseguição. Pode até ser massacrada aqui nesse mundo, como tantos hoje, em tantos países, estão morrendo por causa da sua fé. Nós aqui no Brasil ainda não. A perseguição aqui é de um outro modo, mas tantos estão morrendo.
Então, nesse mundo, a Babilônia ainda pode escravizar, a Babilônia ainda pode massacrar, mas vai chegar o dia em que Deus vai julgar a Babilônia. Quer dizer, Deus vai julgar a todos aqueles que cometeram maldades contra a menina dos seus olhos. Exultai sobre ela, ó céus. Vai chegar o tempo e vai chegar o dia, na volta do nosso Senhor e Salvador, vai chegar o dia em que nós vamos exultar. Exultai sobre ela, ó céus. Aqui parece que a gente está sendo derrotado pelas forças do mal. Mas vai chegar o dia, quem é que vai exultar? Exultai sobre ela, ó céus. E vós, santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus vai julgar a causa, né? Esse é o julgamento final. E ai da Babilônia. Então, saiam de lá. Quer dizer, não é o lugar para se estar. O lugar para se estar é em Jerusalém, que simboliza a cidade de Deus, o templo de Deus, a palavra de Deus, e com tudo que Deus é estar com Deus nesse mundo para estar na nova Jerusalém celestial. Amém.